Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor e estou aqui para poder cuidar de você por meio da palavra de Deus. Hoje eu quero falar uma palavra direcionada aos jovens. Então, se você é jovem ou conhece algum jovem, eu peço que você fique aqui nesse vídeo ou depois direcione esse vídeo para que muitos possam ser alcançados e escutem a palavra de Deus, que é um direcionamento para nós de vida, né? E abundância de vida. Os jovens, mais do que nunca, precisam de vida, precisam do Senhor como vida. Então, esse vídeo vai ser direcionado a eles e eu vou trazer aqui alguns princípios diante da palavra que revelam a necessidade do jovem atentar para o que Deus fala. Hoje nós vemos a situação dos jovens. A grande maioria dos jovens estão perdidos nesse mundo, estão envolvidos com esse mundo de tal forma que acabam até mesmo esquecendo das promessas de Deus. Mas o que a palavra fala para os jovens? Qual é a orientação que a palavra dá para que os jovens possam de fato seguir os caminhos do Senhor? Qual a intenção de Deus em falar essas palavras também? Vamos falar um pouquinho sobre isso e eu queria contextualizar essa palavra lendo dois versículos. O primeiro está aqui em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 12. Esse versículo sempre me ganhou muito durante toda a minha trajetória enquanto jovem cristão. Eu sempre lembrava desse versículo com muito carinho. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, num procedimento, num amor, na fé e na pureza. Tornar-se padrão tem a ver com viver. Não é simplesmente você ter a Bíblia, né, a palavra de Deus, e você entrar no seu quarto ou fazer o estudo bíblico, além de ler a Bíblia toda, conhecer a Bíblia toda, e você não ter uma realidade prática de tudo isso que você está ouvindo. Então, quando a Bíblia fala ninguém despreze a tua mocidade, era uma palavra direcionada a Timóteo, que também era um jovem, mas era alguém diferenciado. Era um jovem separado. Era um jovem consagrado. E por mais que exista ali, no seu aspecto cronológico, uma certa imaturidade, existia no seu aspecto espiritual uma maturidade que de fato legitimava essa palavra na vida desse jovem. Ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo. Que ninguém possa fazer isso, porque na verdade a sua mocidade ela é valiosa para Deus. Então Paulo escreve para Timóteo e fala: olha, ninguém despreza a tua mocidade. E quando ele estava falando para Timóteo, na verdade o Senhor já estava usando aquilo ali, essa carta a Timóteo ali, né? Para ser um referencial para nós hoje nessa era. Todas as vezes que nós lemos isso aqui, precisamos guardar no nosso coração. Irmãos, se isso aqui não for um princípio crucial na nossa vida, nós cristãos, jovens cristãos, nós jamais vamos poder realizar para Deus, né, o que de fato Ele tanto almeja. O fato de Deus querer realizar algo em nós depende do nosso proceder. Aí a Bíblia fala: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. Deus deseja que nós sejamos pessoas adequadas. E os jovens precisam ter tal clareza. Eu lembro que em determinado momento de minha vida eu falei: Senhor, eu quero servir ao Senhor. Passei por algumas decepções, por alguns conflitos da juventude. E eu falei: Senhor, agora eu só vou te servir. Tudo que apareceu, irmãos, eu estava fazendo ali para o Senhor, né? Estava servindo na recepção, estava servindo ali na ceia do Senhor, estava profetizando, estava servindo no bucafé, estava nas comunhões, não faltava as reuniões. Eu estava com o coração de servir para que o Senhor cada vez mais pudesse me aperfeiçoar. E aquele um ano que eu consagrei ao Senhor, fora o ano do SEAP ali, que eu também, né, consagrei ao Senhor, foram períodos cruciais na minha vida que eu dei ao Senhor para que Ele pudesse constituir em mim a sua palavra. Os jovens hoje precisam ter essas experiências com o Senhor para poder se tornar padrão. Não podemos aceitar ser qualquer jovem, qualquer pessoa, né? Qualquer um que está aí vivendo a palavra, mas sem ter nenhuma realidade disso, não. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. As pessoas, ao olharem para nós, precisam reconhecer que nós, de fato, somos um jovem padrão. Na palavra, no procedimento, no amor. E a primeira coisa que fala aqui é na palavra.
Amados irmãos, esse versículo aqui de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele fala sermos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Se você não for fiel na palavra, como é que o seu proceder vai ser adequado diante do Senhor? Se é a palavra que transforma a nossa vida. Esse é um grande erro dos jovens hoje, estão longe da palavra, não conhecem a palavra. Eu quero rogar a vocês nesse momento, queridos jovens, voltem-se à palavra. Se não conhece a palavra, se não tem compreensão da palavra, ore ao Senhor, peça ao Senhor. Esteja junto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E isso vai ser um grande diferencial na sua vida. Quando nós pedimos ao Senhor, quando nós insistimos em pedir, o Senhor vai dando a sua sabedoria a nós, vai se revelando a nós. Então nada disso de ser qualquer jovem, não. Nós vivemos a vida da igreja. Nós vivemos a vida da igreja. Os jovens precisam reconhecer em nós uma referência, para que os adolescentes também vejam em nós essa referência, para que as crianças estejam ali vendo nos adolescentes essa referência e assim por diante. Todo o viver da vida da igreja precisa ser um viver de referência. Nós precisamos nos espelhar. Não vamos tomar os outros como ídolos, mas nós vamos, no que depender de nós, não ser pedras de tropeço para ninguém. Você tem uma realidade individual. Essa realidade individual, jovens, traz um impacto no homem coletivo, na edificação coletiva. Então, vamos chegar nas reuniões, não vamos estar cabisbaixos, ali como se você não estivesse ali, não. Você precisa chegar na reunião com o espírito ativo. E para isso acontecer, antes mesmo de você chegar na reunião, você já precisa estar com o espírito ali de vigilância. Tem dia de reunião, quarta tem reunião, quinta tem reunião, sábado tem reunião, domingo tem reunião. Aqui em São Francisco do Conde, praticamente todos os dias nós temos alguma comunhão. Então, durante toda a semana, nós estamos reunidos. Durante todo o dia, precisamos estar preparados, com o versículo, orando, apresentando ao Senhor, para quando chegarmos nas reuniões, nós podermos oferecermos algo a Deus, para que possamos ser edificados. Mas qual é a realidade dos jovens hoje? Chegam nas reuniões apáticos, cabisbaixos. Chegam nas reuniões e não conseguem tocar o Senhor. Por quê? Porque no seu dia a dia, e aqui é outro princípio que eu quero falar, estão sendo alimentados por outras coisas. Nós não conseguimos vencer se não tivermos uma vida de realidade, jovens, fora das reuniões. Estar nas reuniões é maravilhoso e precisamos estar. Mas é no nosso dia a dia que o Senhor vai provar você, vai dar realidade a você, vai constituir você. E é num dia a dia que você vai crescer. E quando você chegar nas reuniões, você vai ser fortalecido com aquilo que você já tem. Você vai ter um combustível a mais. Você vai potencializar aquilo que Deus te deu e ainda vai te dar mais coisas lá. Porque o Senhor vai sempre se expressar nas reuniões. Vai te introduzir nessa esfera e você vai cada vez mais ganhar de Cristo. Só que é necessário atentarmos para a nossa vida individualizada no nosso dia a dia. Aí, um outro versículo, que eu gosto muito também, fala assim: foge outro sim das paixões da mocidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Aqui nos mostra que nós temos um caminho a seguir com alguns, não é com todos. É com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Isso não quer dizer, jovens, que não podemos falar com todos, não podemos conversar com todos. Nós não podemos nos envolver com todos. A Bíblia fala para nós nos envolvermos com aquele que de coração puro invocam o Senhor. Mas não é por causa disso que você vai deixar de ter contato com as pessoas, não. Que você vai deixar de ser sociável, não. Você precisa ter uma vida social. Mas você não pode deixar que isso te influencie. Isso é claro na Bíblia. E o que é que nós vemos hoje? Os jovens, ao invés de influenciar, sendo totalmente influenciados. Sendo influenciáveis. Pessoas de fácil persuasão. Não! Vocês não podem aceitar isso. Nós não somos qualquer jovem. Somos um jovem precioso para Deus. Somos joias preciosas para Deus. Moisés era essa pessoa, José era essa pessoa e tantos outros eram essas pessoas jovens, adequados para Deus. E se eu pudesse falar aqui, eu falaria de diversos outros que não se contaminaram com esse mundo,
mas que influenciaram toda uma geração, e esse é o meu desejo. Por mais que em nós existam falhas, precisamos perseverar. Um jovem vencedor não é aquele que não erra, não. Ele erra, ele falha, ele tem dificuldades, ele passa por dificuldades, provações, conflitos, mas é aquele que persevera no Senhor. Persevera em conhecer o Senhor, em estar junto com os que de coração puro invocam o Senhor. E a Bíblia fala, foge. Por que a Bíblia fala foge? Porque o Senhor sabe a nossa constituição, a nossa estrutura, somos fracos, somos vulneráveis. E eu quero encorajar você a fugir. Porque Satanás tudo o que deseja é plantar situações em que possamos dar ocasião à carne. E é nesse momento que invocamos o Senhor, oramos ao Senhor, pedimos a força do Senhor, nos voltamos ao Espírito e podemos seguir diante da presença de Deus. Satanás sempre vai armar ciladas. Ele é o nosso adversário, ele é o adversário de Deus. Ele tentou Deus, como é que ele não vai nos tentar? Mas a palavra fala para você, quanto a você, jovem, foge. Antes de casar, eu olhava para os jovens, nas redes sociais, para as pessoas, e eu ficava, Senhor, será que ainda não existe mais jovens consagrados? Né? Irmãs consagradas ao Senhor, irmãs que se dedicam à palavra, que amam o Senhor acima de todas as coisas. Será que essas pessoas sumiram, Senhor? Mas o Senhor conhece o meu coração. Eu quero ter um casamento feliz, eu quero ser abençoado, Senhor. O Senhor conhece o meu coração de servir a Ti. Não é possível que não exista mais. Amados irmãos, vocês jovens que têm se consagrado, assim como na minha vida eu busquei isso e tenho buscado, todos os dias eu tenho buscado. Mesmo não sendo fácil, eu tenho buscado diante do Senhor a santificação, a consagração. Eu faço um rogo a você. Não abra mão da sua consagração, do seu serviço a Deus, da sua santificação. Não abra mão de nada disso porque vale a pena para Deus. O seu sacrifício ele não será em vão. O seu sacrifício de temer ao Senhor, de amar ao Senhor, de servir ao Senhor, será recompensado. Deus, Ele está olhando para você. E tudo que Ele te der, de experiências ou não, será para glorificar o nome dEle na sua vida. Que Deus abençoe você, te guarde, e que a gente possa guardar esses 2 versículos no nosso coração para sermos de fato abençoados. Foge, jovens! Foge das paixões da mocidade. Esse não é o momento de buscar nada disso, não. O Senhor vai dar tudo no tempo certo, na hora certa, no tempo dele. Louvado seja o Senhor.